Oi, aqui é o Michael da Despnet e do treinamento Como Fazer Isenção. E esse vídeo é sobre um assunto que você já deve ter ouvido falar nas redes sociais ou através de compartilhamento ou websites relacionados à parte automotiva. Pois bem, o convênio do ICMS, o convênio 38 de 2012, que é o convênio que rege sobre o direito da pessoa com deficiência no que tange à isenção de ICMS, ele foi alterado recentemente. A gente vai conversar sobre isso. Eu quero fazer mais uma análise com você sobre os aspectos das mudanças e os verdadeiros impactos. Quais são os reais impactos? Muita gente fala sobre aumento de tempo e também existe um grande levante por diversas associações ligadas à pessoa com deficiência, e é possível e muito provável que alguma coisa vá acontecer nos próximos dias. A gente espera isso, especialmente por ser uma época eleitoreira, tá? Então eu vou explicar para você de uma forma geral, a gente vai fazer essa análise juntos, para se nada mudasse, se a gente acredita que vai mudar, mas para melhor, assim a gente espera, mas se nada mudasse, qual é o impacto para a pessoa com deficiência e para o profissional que também está envolvido no mercado de isenções, seja ele na parte documentalista ou a própria montadora, os fabricantes de automóveis. Vamos verificar juntos agora. Bem, a isenção de ICMS, a lei mudou. E agora? Então a gente vai fazer algumas análises. Essa mudança aconteceu devido a essa reunião que aconteceu em Brasília, para poder discutir. Naturalmente, eles não discutiram só esse assunto, falaram sobre outros assuntos referentes a convênios. E nesse convênio que foi celebrado, que altera, que é o ICMS 50 de 2018, que aconteceu no dia 5 de julho, eles definiram três cláusulas nesse convênio que fazem as alterações na legislação do ICMS para a pessoa com deficiência. E aí, quais foram os assuntos que foram abordados? Bem, na primeira cláusula foi discutida a questão de alteração da regra sobre o tipo de laudo para ser apresentado, eu vou explicar melhor, inclusive mostrando para você sobre esse assunto. Alteração do prazo de alienação, ou seja, o prazo de venda do veículo, e alterações do laudo, que eu coloquei aqui como correções. Dessas três partes, eu diria que a parte do laudo é a menos preocupante. Na verdade, não existe preocupação nenhuma, é apenas uma correção. Se você analisar bem, houve uma correção, adição de informações importantes no laudo. E a alteração do prazo de alienação realmente é a parte principal. E a gente vai falar também sobre a questão do laudo, que tem gerado muita discussão e dúvidas das pessoas. Bem, na primeira cláusula, a gente tem aqui que, dentro do convênio 38, as informações sobre a comprovação da deficiência baseada no laudo médico. E aqui eu coloquei o que é hoje e o que passou a ser, na verdade, agora, através da mudança do convênio. O que foi alterado, né? Então, assim, aqui, em uma coisa e outra, você sempre pode. Na verdade, no convênio existe uma possibilidade de você apresentar o laudo da Receita Federal, o mesmo que você utilizou no modelo da Receita Federal, que você usou para isenção de IPI, você podia utilizá-lo para isenção de ICMS no seu estado, tá? Isso, na verdade, cabia ao estado decidir, não era muito claro não estava muito claro antes sobre se o estado tinha a obrigação de aceitar esse laudo, tanto que alguns estados obrigavam a pessoa a reproduzir esse laudo no modelo do laudo da Secretaria da Fazenda do seu estado. E aí eles resolveram essa questão para poder deixar bem claro que cabe ao estado decidir se ele vai aceitar o laudo da Receita ou não. Então essa foi uma das mudanças. E que esse laudo da Receita Federal, ele mandatoriamente, se esse for o caso, se a Secretaria da Fazenda do seu estado disser, olha, eu aceito o laudo da Receita, esse laudo da Receita ele tem que ser emitido pelo SUS. E isso é um problema porque o laudo convencional era tanto Detran quanto o SUS. Conveniado ao SUS, tá bom? Então pode ser clínica particular, associação de amparo, a pessoa com deficiência. Então só que desde que o médico seja credenciado ao SUS e a entidade, o órgão, o hospital, enfim, seja credenciado ao SUS. Então a gente vê aqui que realmente eles deixaram como essa é a mudança, né? Aqui em federadas, podendo, aí aqui colocaram, vírgula, a critério da unidade federada. Então deixaram bem explícito, porque antes só tinha o podendo, né? Então deixou a critério da unidade federada.
E aqui colocou ser suprida pelo laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para a concessão da isenção de IPI. E aqui o extra, sempre coloquei em vermelho o que mudou. Desde que o referido laudo, essa é a condição, tá? Notem, a condição, se a unidade federada, ela decidir que aceita o laudo no modelo da Receita Federal utilizado para isenção de IPI, a condição é a seguinte: desde que o referido laudo tenha sido emitido por prestador de serviço público de saúde ou prestador de serviço privado de saúde, clínica particular, credenciado ao SUS, ou seja, a pessoa pagando pela consulta médica, desde que seja credenciado, pode emitir esse laudo. Privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde. Então aqui excluiu o Detran. O Detran está fora da emissão desse laudo. Então, caso a unidade federada aceite o laudo da Receita Federal, o modelo da Receita Federal, que foi utilizado no processo de isenção de IPI anteriormente, ele vai ter que ser emitido pelo SUS. Essa é uma mudança, digamos assim, uma complicação extra que veio com essa mudança, tá bom? Aqui, o segundo ponto, esse sim mais impactante, é a questão do tempo de transferência do carro. Ou seja, quanto tempo a pessoa, depois que ela adquiriu o carro, emitiu a nota fiscal, da data da nota fiscal, quanto tempo ela vai ter que ficar com o carro sem poder transferir. Bem, aqui a gente vê que na legislação anterior são 2 anos, tanto para o IPI quanto para o ICMS. O ICMS ele seguiu o IPI, e depois de 2 anos da emissão da nota fiscal, você já poderia fazer um novo pedido de isenção e comprar um carro novo. E a mudança, aqui eles colocaram, eu coloquei em vermelho, de 2 para 4 anos. Essa que foi a grande mudança do convênio que deu esse estardalhaço, né, dentro do mercado de isenções e também dentro das associações para da pessoa com deficiência. E aí, eles, como isso se repete em outro trecho do convênio, eles fizeram a alteração sempre dos 2 para os 4 anos. E eu vou explicar para você melhor sobre o impacto disso mais para frente, tá bom? Outra coisa que mudou, o terceiro item dessa cláusula do convênio, foi a questão dos laudos de deficiência física ou visual e o laudo de deficiência mental. Eu considero isso pequenas correções, nada que vai impactar, não impacta em nada a questão da pessoa com deficiência, nem negativamente, nem positivamente, é apenas uma informação extra, mas para resguardo da própria entidade, né, da Secretaria da Fazenda, do governo estadual. Antes a gente tinha uma observação nesse laudo sobre quem é considerado pessoa com deficiência, né, e o laudo era o mesmo do deficiente visual. Então o que eles fizeram? Eles colocaram em 2 itens essa questão. Primeiramente, tinha uma observação que só tratava da pessoa com deficiência. Então eles corrigiram isso, separaram em 2 itens essa observação, um para poder tratar da pessoa com deficiência e o outro para tratar da pessoa com deficiência visual, tá bom? Então aqui, e eles colocaram apenas um adendo, incapacidade total ou parcial para dirigir, e aí aqui o que estava faltando no laudo, por isso que eu considero uma correção, que é colocar a observação de quem é a pessoa com deficiência visual prevista em lei, o deficiente visual de acordo com a legislação, tá bom? Bem, e aí, no anexo 3, que é o da deficiência mental, eles apenas fizeram uma correção aqui de português e retiraram a base do convênio 38, porque eventualmente poderia alterar, então assim eles poderiam manter o laudo. Creio eu que tenha sido por isso, eles retiraram essa parte. Como eu disse, olha lá, mais uma outra coisa, eles colocaram aqui observação. Observadas as instruções deste anexo para os 2 casos de deficiência mental, a severa ou a profunda. E aí depois, em vez de colocarem instruções deste anexo, eles colocaram as instruções, as mesmas instruções que a Receita Federal utiliza, que é a Portaria Interministerial de 2003, a famosa portaria que ela dá ela baliza o que legalmente é um deficiente com uma mental severo ou um deficiente mental profundo, tá bom? Bem, agora eu falei para vocês que são 3 cláusulas. A cláusula 2, eles colocaram, é uma cláusula que ela é exclusiva para o Distrito Federal. E aí nessa cláusula aqui do Distrito Federal nós temos que a condição prevista para uso do laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para concessão da isenção de IPI não se aplica ao Distrito Federal. Então, você que é do Distrito Federal, você verifique o porquê, porque provavelmente